O segundo dia de debate sobre as reformas políticas e econômicas na Argentina terminou em confusão no Congresso. Os parlamentares da oposição abandonaram a sessão com a intenção de que ela fosse interrompida, mas o presidente da Câmara decidiu continuar com o debate. A oposição ainda criticou a ministra da Segurança pelos excessos causados pela polícia durante as manifestações que aconteceram em janeiro. Apesar da discussão, os congressistas ainda não chegaram a uma decisão. O governo de Javier Milei tem apenas 38 deputados e espera apoio de outros parlamentares para passar a reforma que prevê mudanças em diferentes áreas, como privatização de empresas, mudanças trabalhistas e alteração na segurança pública. Para entendermos melhor esse cenário econômico e político da Argentina, a gente conversa agora com o economista André Roncaglia, que é professor da Unifesp e doutor em Economia do Desenvolvimento pela FEA-USP. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar com uma notícia que a gente deu mais cedo, justamente sobre o acordo, a revisão do acordo FMI com a Argentina. Se não me engano, a 7ª vez que esse acordo é revisto e um novo empréstimo foi então aberto para o governo argentino. Isso dá algum refresco? Já era de se esperar que o FMI seguisse nessa linha? O que a gente pode esperar desse novo acordo com o FMI da Argentina? Pode ajudar, pelo menos, segurar essa inflação que é galopante aqui no nosso país vizinho? Boa noite. Esse acordo que foi organizado com o FMI, ele já vem, na verdade, sendo costurado desde a eleição do Javier Milei, e prontamente foi o FMI e deixou claro que ele faria todos os ajustes, né, regressivos, ortodoxos, que agora ele está defendendo, com corte de gastos públicos, redução de direitos sociais, tentar, na medida do possível, flexibilizar as relações trabalhistas. Então, o Fundo Monetário entendeu essas medidas como sendo muito boas. O Javier Milei oferece para o Fundo Monetário Internacional um ajuste fiscal muito forte. Então, a ideia é tentar zerar o déficit nesse ano, o que significa cortar gastos públicos em mais de 2% do PIB, elevar impostos, só que, evidentemente, o Javier Milei, como vocês mostraram aqui, está tendo dificuldade em avançar com as suas propostas porque ele não tem maioria no Congresso. Agora, esse pacote ajuda a Argentina, é evidente, compra um pouco de tempo para a equipe econômica. Esse valor de 4,7 bilhões ajuda a rolar a dívida da Argentina. Ela tem pagamentos que vão vencer esse ano da ordem de pouco mais de 3 bilhões de dólares. Então, é um alívio. Agora, que isso vá ajudar a conter a inflação, segurar a taxa de câmbio, né, que está crescendo de uma maneira muito volátil, já é mais difícil de saber por um motivo muito simples. Há uma incerteza enorme sobre a capacidade do governo de aprovar o seu pacote fiscal, que é a base deste acordo com o FMI. Então, certamente, aqui ainda tem muita água para rolar antes da gente saber quão próspero vai ser esse acordo. Professor, exatamente por aí, o Milei já disse que não abre mão do déficit zero. Mas aí, se essa reforma que a gente acabou de falar, que está sendo debatida no Congresso, não for aprovada, ele tem um plano B? Então, até agora não existe plano econômico claro, porque aquilo que ele havia estabelecido como parte das 644 leis, né, que ele buscava remodelar para refundar nas falas dele a nação argentina, toda a parte fiscal foi excluída, principalmente um elemento importante, que é o reajuste das aposentadorias, que antes havia sido previsto como um reajuste trimestral. Então, a inflação comeria o poder de compra das aposentadorias por 3 meses antes do reajuste. E agora o que está sendo debatido, se for aprovado, é um reajuste mensal, que tende a onerar ainda mais os gastos públicos, né? Porque conforme os gastos vão crescendo, vai ficando mais difícil para o governo fazer esse ajuste de contas. E, fundamentalmente, ele perde aquele poder excepcional que ele havia solicitado inicialmente, que eram poderes realmente assim de exceção do executivo para legislar sobre matéria econômica e matéria previdenciária. Isso ele perdeu, ele teve reduzido fortemente esse espaço e já há risco de ele nem ter esses poderes excepcionais, o que garantiriam a ele o poder, por exemplo, de botar muitas leis de desregulamentação de mercados, de fazer tributação, por exemplo, sobre exportações, importações. Então, se ele for fazer esse ajuste,
ele vai ter que fazer ajuste nos gastos. Só que isso significa cortar transferência para províncias, só que essas províncias são a base do poder político dele no Congresso. Então, ele não pode, né, irritar demais os governadores, as províncias, porque senão ele não passa aquilo que sobrou desse pacote aí de 640 medidas, que agora já foi desidratado para algo em torno de 380 medidas. Mas, repito, o pacote fiscal, efetivamente, que ajudaria o Milei a cumprir as suas metas fiscais, ficou de fora aí da negociação. Professor, no governo passado, a gente acompanhou uma aproximação de Fernandes, principalmente com o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, buscando maneiras para auxiliar a Argentina. Isso, obviamente, foi interrompido quando Javier Milei vence a eleição. Não ter esse parceiro, digamos assim, ideológico com o Brasil é ruim para a Argentina? A Argentina pode buscar em outras parcerias ou outros parceiros importantes? O Milei sempre falava sobre a questão que só faria negócios com a Europa e com os Estados Unidos. Mas esses países poderiam ajudar de alguma forma ou teriam interesse nessa ajuda? E quanto uma Argentina ruim é ruim para o Brasil? Bom, a Argentina certamente vai tentar buscar aquilo que o Milei chamou de Ocidente civilizado, em negação à importância do Brasil e da China no comércio exterior argentino, sem esquecer que o Brasil é o principal responsável por a Argentina ter exportações industriais, que são aquelas que geram melhores empregos, que estruturam cadeias produtivas e que permitem o país ter alguma sustentação em termos de crescimento. Então, enfraquecer essas relações é pior para a Argentina do que para o Brasil, mas certamente é ruim para o Brasil, porque a gente também vende produtos industriais para a Argentina, temos relações históricas com o país que são muito importantes. Agora, pensando particularmente do ponto de vista argentino, sacrificar relações com a China já custou a eles renovar um pacote de dívida aí de algo de torno de 6,5 bilhões de dólares, que a China vinha ajudando a Argentina, inclusive, a refinanciar sua dívida com a FMI, e também impõe à China a perda de mercados importantes na China para poder vender os seus produtos argentinos lá. Então, é uma estratégia que eu considero bastante irresponsável da parte do governo Milei, de fazer essa retórica incendiária, levando para o plano das relações diplomáticas aspectos ideológicos e discursivos muito fortes que ele deveria usar em casa. Mas ele não tem feito isso. Milei tem adotado uma postura de morde e assopra, em que ele avança o discurso incendiário, depois recua um pouco, na tentativa de sempre ludibriar, né, os seus interlocutores de que ele vai se moderar. Isso aconteceu logo depois das eleições e ele vem fazendo essa dança, né, ao longo do tempo. Eu acho que essa estratégia, em breve, vai começar a mostrar as suas limitações, como já está mostrando. Porque na medida em que o discurso incendiário não se converte em ações efetivas, não se converte em mudanças legislativas de peso, e efetivamente dão o espaço que o governo precisa para estabilizar a economia, atrair os dólares para estabilizar o câmbio, e com isso conseguir controlar a inflação, o governo Milei vai passando por aquilo que a gente está vendo agora, que é convulsão social, elevar o poder de repressão do Estado, como a gente já está observando aqui, e vai ficando cada vez mais difícil reunir força política no Congresso para aprovar as medidas na profundidade que ele deseja. O que, a depender do seu lado político, pode ser uma boa notícia ou uma má notícia, mas certamente a profundidade e a intensidade das reformas que o Milei está propondo vão ser fortemente reduzidas nas próximas semanas, se ele não conseguir aprovar substancialmente esses pacotes que ele quer avançar. Professor, muito obrigada pelas explicações, pela gentileza da entrevista. Uma boa noite, até uma próxima. Uma boa noite. Boa noite.